Vamos orar, queridos. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, e diante da Tua palavra, diante do ensino da Tua palavra, da revelação que você deu para a humanidade por meio dos profetas, por meio de Jesus e por meio dos santos apóstolos. Que o Senhor venha ministrar mais uma vez na nossa vida nessa noite, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu oro, amém. O título dessa pregação é O Protetor dos Justos. Eu vou tratar nessa noite o Salmo de número 12, mas eu quero começar falando a respeito da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Vira um pouquinho mais para lá, para não... Isso, obrigado. Pode virar para a velha arada ali. Romanos capítulo 1, queridos, a partir do verso 18. Para mim, assim, a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado de soteriologia que já foi escrito. Para quem não sabe o que é soteriologia é a doutrina da salvação. É o que o cristianismo fala a respeito da salvação do homem. Porque o cristianismo é talvez uma das poucas religiões no planeta que não crê na doutrina da reencarnação. Nós cremos que ao homem está ordenado morrer uma única vez e vindo depois disso o juízo. Então, nós não cremos que há uma segunda chance depois da morte. Então, a nossa vida é única, e depois da morte nós teremos que prestar contas daquilo que nós fizemos com essa vida que Deus nos deu. Pelo menos essa é a proposta do cristianismo. Então, o que acontece? Como é que você faz para garantir a tua salvação nessa vida? Já que o cristianismo não dá nenhum tipo de garantia de uma outra vida, e nós precisamos, então, investir a nossa vida nessa vida, a nossa salvação, o nosso conceito de eternidade, aquilo que grita dentro do ser humano, que é essa fome por eternidade. A gente tem essa fome de viver para sempre. Uma das coisas que tocaram no coração de C.S. Lewis, que C.S. Lewis era um ateu e ele passou a crer em Deus, a crer em Jesus, e se tornou o filósofo que ele se tornou, foi essa concepção do porquê, que ele olhava para a existência e ele percebia que havia algo errado. Por que simplesmente a gente não se conforma com a morte? Por que a morte traz tanto dano emocional para o ser humano? Por que, se é algo natural, por que a gente não consegue encarar a morte com esse ar de naturalidade, simplesmente nenhum tipo de esperança, ou algum tipo de... fugiu a palavra agora, de expectativa. De expectativa de que, por que nós queremos viver para sempre? Por quê? Por que isso? Por que as dores provocam a nossa mente, provocam o nosso emocional? Para aquele que tem fé e para aquele que não tem fé. A dor não é algo que a gente tem prazer, a gente gosta. Tirando os sadomasoquistas, a gente não tem prazer nisso. A dor ela nos traz esse tipo de concepção de que algo está errado. Um amigo lá de Foz do Iguaçu, baterista, ele recentemente descobriu um câncer no fêmur da coxa, e ontem ele passou por um processo cirúrgico e teve que amputar a perna. Então, uma perna para um baterista faz uma imensa diferença. Então, teve que passar, e é o segundo câncer que ele já passa, entendeu? E é admirável, porque ele nem cristão é. Eu nem sei se ele acredita em Deus, alguma coisa assim, mas o cara está lá enfrentando esse tipo de coisa. Mas isso é algo que tira a gente da normalidade e a gente pensa, pô, cara, eu quero existir para sempre com as duas pernas. Entende? Eu não quero perder nenhum membro do meu corpo, não quero ficar cego, não quero ficar surdo, não quero perder meus cabelinhos. Certo? Então, essa é a nossa concepção. Então, o apóstolo Paulo, ele traz assim essa revelação acerca da realidade
da cosmovisão cristã, dentro da concepção do que é ser humano, da condição humana diante de Deus. Então, começa pensando nesse aspecto. Por exemplo, o Lucas estava falando que nós fomos adotados e nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção. Então, assim, ninguém adota um próprio filho, certo? Ok? Eu nunca vou adotar o Gabriel, porque o Gabriel é meu filho. Não tem sentido o Gabriel entrar num processo de adoção. Eu vou abrir um processo de adoção para adotar o Gabriel, porque o Gabriel é meu filho. Então, se há adoção por meio de Jesus, isso implica, então, que nenhum de nós éramos filhos de Deus. Essa concepção que muitas vezes se tem de que o ser humano por si, pelo fato de ser humano, pelo fato de ter nascido humano, ele já é um filho de Deus, é uma concepção bíblica extremamente errada. Okay? Nós não éramos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque Jesus falou para Nicodemos, não é aquele que nasce da carne, não é o que nasce da matéria, mas é aquele que nasce do Espírito. Então, nós nascemos do Espírito, e isso nos tornou, por causa de Jesus, filhos de Deus. Mas daí o apóstolo Paulo, ele começa assim, a partir do verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então o apóstolo Paulo, ele está colocando que na concepção dele não existe nenhuma desculpa, nenhum argumento humano para negar a existência de Deus. Porque na concepção de Deus, quando Deus cria todas as coisas, fica autoevidente que Deus existe. Não há a menor possibilidade de que não exista algo na criação que não aponte para Deus. Então, o homem precisa se esforçar, percorrer certos caminhos, certos movimentos e se apegar a certas coisas da realidade para negar a existência de Deus. Então, por exemplo, o argumento mais utilizado, que mais se apega para negar a existência de Deus, eu já falei várias vezes, que é a questão do sofrimento. O sofrimento, sem dúvida nenhuma, é o maior inimigo para a crença na pessoa de Deus. Porque a gente vai olhar e falar, como é que pode existir um Deus bom diante de tanto sofrimento que nós temos no mundo? Então, essa é uma das questões. Porém, na Bíblia, essa concepção ela não tem lado em momento algum. Por quê? Porque desde Gênesis, começa lá pelo primeiro casal, Adão e Eva, eles já sofrem lá a morte de um dos filhos, então lá desde o início o sofrimento sempre fez parte da história do ser humano, e a religião, a fé também sempre fez parte, não importa a religião. Não importa a religião do planeta, o sofrimento faz parte do pacote. E o cristianismo não é diferente disso. Portanto, toda pregação que se diz cristã, que propõe qualquer proposta de existência, que você não sofre, não é bíblica. Certo? Nenhum ser humano no planeta não sofre. Todos nós sofremos. Os únicos que não sofrem talvez sejam aqueles que já faleceram. Então ele fala isso. Aí ele vai falar no versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E vendo um debate de um ateu que já faleceu, o Christopher Hitchens, ele estava debatendo com um advogado apologista também, que é o Douglas Wilson, e foi bem interessante nesse debate, que teve um momento em que o cara que estava fazendo o documentário foi entrevistar o Christopher Hitchens e perguntou para o Christopher Hitchens, qual que era o maior argumento favorável ao teísmo, àqueles que creem em Deus. E o Christopher Hitchens falou, sem sombra de dúvida, é a própria criação. É a forma como o universo funciona. São as leis do universo, as leis da física.
Isso aí é o maior argumento, que seria o ajuste fino do universo. As leis milimétricas, como funciona o universo, tudo isso possibilitou que nós existíssemos. Então, crer que Deus não existe é acreditar numa infinitude de coincidências, de possibilidades do acaso. Estava vendo um outro criacionista, também apologeta, falando da questão, por exemplo, do sexo. Como que a natureza partiu para a questão da sexualidade como questão reprodutiva, porque se nós tínhamos o início de tudo apenas por um ser, que era, no caso, portador das duas sexualidades, qual a razão de esse ser se dividir e começar a ter dois tipos de sexo? Então, como é possível isso evoluir? Como que isso acontece? Como que, a partir disso, nasce um ser fêmea e um ser macho de um ser que possui os dois sexos? Então, tipo assim, isso é muita loucura, caminhar por esse tipo de caminho. Então, tudo no ateísmo propõe que a vida vem da não-vida. A racionalidade vem da irracionalidade. A ética, o bem e o mal, surge simplesmente por relativização, por escolha de cada indivíduo. Aí a sociedade vai decidindo quais as coisas que têm de fato peso para ela, mas uma outra sociedade simplesmente pode decidir outras coisas contrárias, e aí quem que tem a razão? Quem pode dizer? Quem pode dizer que o outro está errado e eu estou certo? Então, hoje a gente vê muitos conflitos, inclusive no debate dessa questão da sociedade, porque simplesmente alguns acreditam numa verdade relativa e outros insistem numa verdade absoluta. Então, agora está assim. 2 mais 2 não é mais 4. 2 mais 2 pode ser 3. Pode ser 3. E se você não concordar que 2 mais 2 é 3, você é um 3-fóbico. É um preconceito, porque você tem que respeitar aquilo que a pessoa tem como verdade para ela. Então, nós temos essa situação. Então, a verdade, ela deixou de ser algo que rege a nossa vida. Entendeu? Cada um faz a sua verdade. Então, Paulo está falando que Deus, a existência de Deus, ela é autoperceptível simplesmente pelas coisas que estão criadas. Que a gente vai olhar para a criação e a gente vê, cara, não tem como, não há a menor possibilidade dessas coisas existirem por si mesmas, terem vindo à existência do nada. Não tem a menor possibilidade disso ter acontecido. Entende? Então, a Bíblia está falando assim, é indesculpável. Ah, mas eu não vi Deus, eu não vi um anjo. Lasque-se. Não é isso que a Bíblia está apresentando como possibilidade da existência de Deus. A existência de Deus ela é autoevidente nas coisas criadas. Ah, eu não estou vendo nada, mas está ali. Então eu sou indesculpável se eu não enxergo isso. Então, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Eu acho interessante Paulo falando isso, porque Paulo está falando que esses caras conheciam a Deus, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo essa autoevidência na natureza da existência de Deus, esses caras optaram por negar a existência de Deus. Não, nós não queremos. Mesmo que seja autoevidente, mesmo que não faça nenhum sentido a existência por um acaso, mesmo assim, eu insisto nisso para negar aquilo que é evidente por meio da natureza. Ele render... esse microfone acho que está indo para o... Não é, mas... Isso. É só trocar, até parece que a gente... Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Porque é uma futilidade. A existência sem Deus é uma vida fútil.
sem propósito, sem sentido algum. Para quê? Que valor que nos sobra? O amor é só uma reação química. RF, irmão. Prazer. Esse é o microfone. Ó, Satanás está usando a vida de vocês hoje, hein? Só para falar. Continuando, queridos. Diziam-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens falsas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. E aí é interessante, quando a gente lê esse texto, não dá a impressão que o Paulo está descrevendo os tempos de hoje? Né? Isso aqui está parecendo 2025. Está parecendo que eu estou vendo a realidade que a gente está vivendo aqui agora. Né? E aí eu fico pensando que isso daqui, quando Paulo lida com essa questão lá com os romanos, o cristianismo estava no início acontecendo. Estava no início. Recém era uma coisa nascida. E hoje nós vivemos num país praticamente cristão, onde essas coisas são praticadas por nós. Somos nós que vivenciamos essas coisas. Porque se o Brasil é 30% evangélico, sei lá, 50% católico, entendeu? Não é só 20% que pratica isso aqui. Então, tem muita gente praticando esse tipo de vida, de conduta, que o apóstolo Paulo está apontando aqui. E ele está apontando que esses crentes que têm conhecimento de Deus, que sabe quem Deus é, não importa se é crente, se é católico, se é espírita, quem quer que seja, se tem a consciência da moralidade cristã, da moralidade de Jesus, daquilo que Jesus colocou, tem alguma coisa errada acontecendo. É isso que ele está apontando. Então, lá no Salmo 12, queridos, agora entrando, o salmista vai dizer assim: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Daí eu acho interessante também isso, porque Davi está profetizando isso daqui mais ou menos uns 1000 anos antes de Jesus, 800 a 1000 anos antes de Jesus. Davi está profetizando, falando, salmodiando isso daqui. E aí ele olha para a situação, né? Quantas vezes a gente tem ouvido pessoas que dizem assim, não dá mais para confiar em ninguém. Como se isso fosse uma situação atual. E Davi, lá, 800 anos antes de Jesus, já está falando que a situação era a mesma. Ele está falando, não dá para confiar em ninguém. Que o ser humano é essa desgraça. O ser humano é esse ser em que você não consegue confiar. Você não pode confiar. O ser humano é esse, que você não pode confiar.
Infelizmente. E aí a gente traz isso para o contexto como igreja. O meu medo é esse, que a gente não pode confiar nem em nós mesmos. Que a gente tem que tomar todo o cuidado com nós mesmos. Então, eu não confio em mim. Eu não posso confiar nem em mim mesmo. Porque existe esse conflito que a gente tem tratado todos os dias. Então, essa coisa de muitas vezes, eu vou falar especialmente para quem tem problema com dependência química. Quantas e quantas vezes, para quem já foi dependente químico, sabe do que eu estou falando. Quantas e quantas vezes a gente escutou aquela historinha assim, não, eu paro a hora que eu quiser. Eu tenho domínio total e absoluto dos meus vícios. Eu fumo todo dia, mas não sou viciado. Então tem essa concepção de que consegue. Então eu sempre percebi assim, esse orgulho, essa falta de humildade, de reconhecer que eu sou um merda. De que eu sou um bosta. De que eu não consigo porcaria nenhuma. De que eu sou um viciado. De que eu sou um dependente, de que eu sou estrago dessa porcaria. Eu não estou falando de droga somente, queridos. De tudo aquilo que nos escraviza. Tudo aquilo que nos domina. Pode ser a pornografia. Pode ser o trabalho. Pode ser o consumismo. Teve uma época na minha vida, querido, sério mesmo, que eu, olha, era endemoniado nesse negócio de consumismo. Não podia passar na porta de uma loja de CD que eu tinha que consumir um CD. De uma outra época eu transferi isso para livro. Entendeu? Era compulsiva essa coisa de comprar CD ou comprar livro. Entende? Hoje, graças a Deus, né, minha esposa é testemunha, se ela me dá dinheiro, porque nunca me deixa com dinheiro no bolso, né, mas se eu tenho ali, mas eu tenho cartão, tudo, cara, a gente aprende a dominar essas coisas. Então não tem mais esse tipo de coisa. Então a gente tem que vencer essas coisas que nos dominam. Então ele está falando assim, ó, terminou, chegou ao fim, completou, cessou, não dá mais para confiar em ninguém. Então tamanha é a tragédia que o ser humano chegou. O ser humano ele não tem mais uma sociedade em que a gente pode confiar nas pessoas. É uma sociedade de caos, de desconfiança, em que aquele que se diz amigo amanhã pode estar até apunhalando pelas costas. Ninguém nunca vivenciou isso, só eu? Hã? Pessoas que você confiava e te traiu? E te esfaqueou pelas costas? Então, a questão de não se confiar em pessoas não se trata de uma novidade ou um tipo de momento que apenas nos dias de hoje o ser humano carrega como questão. Sempre fez parte da humanidade. Aí no verso 2 o salmista diz assim, cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Então a mentira. Eu tive que, essa semana a gente foi tocar lá em Vitória, semana passada, né? E aí teve uma situação lá de um casal que se divorciou, de amigos e tal. E eu conversando assim, sobre a situação, né, para tentar entender o porquê que tinham se divorciado. E basicamente ele falava assim para a esposa, olha, eu estou indo em tal lugar, na casa de um amigo. Ela, beleza, ia na casa do amigo. Só que ele mentia para ela. Ele não ia na casa do amigo. Ele ia no boteco beber. Daí ele chegava em casa bêbado. E ela ficava com raiva de quem? Do amigo, em que ele não estava na casa. E isso foi se estendendo até que ela descobriu a situação e aí perderam totalmente a confiança, né? Então é isso, ao invés de sentar com a esposa, queridos, a verdade é o bem mais precioso numa relação. A verdade. Seja qual for a situação, a verdade é aquilo mais precioso que nós temos nos nossos relacionamentos, como família, como casal, sabe? Eu sei que, às vezes, para a mulher, muitas vezes é difícil lidar com algumas questões, e muitas mulheres acabam fechando a porta da comunicação por não saber lidar, muitas vezes, com aquilo que o marido traz como problema que ele está enfrentando, né? Então, a gente já falou isso diversas vezes em discipulado,
de o marido chegar e abrir o coração. Olha, estou enfrentando tal problema nessa área, tal. E a esposa vira descobrir, então, por exemplo, vou citar uma situação que é muito recorrente, por exemplo, descobrir que o marido tem problema com pornografia. Entendeu? E aí a casa cai. Quando ele vem e confessa a situação, e aí a casa cai, meu filho, e aí é cadeirada, né? Rolo de macarrão na cabeça, aí o bicho pega. Né? Porque não sei o quê. Então, essa situação, ela difere de aprovação. Mas essa situação fecha a porta para um indivíduo nunca mais abrir o seu coração e nunca mais falar nada, e isso abre a porta para a mentira. E aí, meu querido, esse cara pode continuar fazendo toda a caca na vida dele sem abrir isso para a esposa. Então, nada melhor do que uma esposa que vai ouvir isso, não estou dizendo que você não vai ficar indignada, furiosa com isso, e depois trate isso, ajude o marido a sair dessa situação. Mas isso se ajuda com diálogo. Não adianta dar uma cadeirada nele. Entendeu? Se cadeirada libertasse pessoas da pornografia, olha, haja cadeira para quebrar na cabeça de gente para libertar da pornografia. Não é assim, mas é o diálogo. Eu estou falando de pornografia, mas não é a questão é essa. Entende? Então, se não está disposto ou disposta a lidar com questões como essa, não case. Fique solteiro. A gente começa o ministério Beatas Golgotana em nome de Jesus. Sabe? Vai usar costume, né? É costume que fala? É costume? A Paty vai inaugurar, né, Paty? A Paty vai inaugurar ali. É porque, cara, é isso, sabe? Então, e assim, muitas vezes também, vou aproveitar aqui, porque são coisas que eu e a Kátia tratamos em renovo, nos discipulados, né? Renovo de homens, renovo de mulheres. Teve um livro que eu trabalhei com os homens, que era A Batalha de Todo Homem. E esse livro foca-se na sexualidade do homem, que a mulherada pode concordar ou não concordar com isso, é o grande problema de todo ser humano, de todo homem. É a sua sexualidade. É aquilo que ele mais vai enfrentar lutas na sua vida. A não ser que ele toma esse talopram aí, meu filho, ele fica assexuado, fica uma benção. Mas caso contrário, entendeu? É a questão que o cara mais vai enfrentar luta na vida dele, entendeu? Gente, ó, se você é solteirinho, não está aguentando o foguete, esse talopram na veia, olha, vira todo mundo assexuado. É uma benção. E daí a Kátia também começou a trabalhar com as mulheres, que é um livro chamado A Batalha de Toda Mulher, que não é questão de sexualidade, mas é a questão do emocional da mulher. Como é que funciona o emocional da mulher? Então, esse livro é um livro incrível para as mulheres lerem, para que vocês vejam como é que a coisa funciona. Então, você tem o homem que não é tanto, né, essa questão emocional, tirando o Lucas, né, Veida, que é o emozinho da igreja, né, que tem o cara que é mais emocional do que a esposa, muitas vezes, né? Mas existem os dois lados da situação, entende? E que uma coisa aqui é tão pecaminosa quanto essa questão da sexualidade. Porque como funciona na mente da mulher, muitas vezes não se dá de forma, né, pela testosterona, a coisa, mas acontece no seu emocional da mesma forma. E da mesma forma, isso precisa ser compreendido pelo marido, né? Certo? Então, é isso, com relação a esses cuidados. Então, ele fala, a primeira coisa que ele fala a respeito da mentira, né? E é tão triste isso, cara, quando você deixa de ser uma pessoa em que as pessoas confiam naquilo que você fala. Entende? É horrível isso. Tem gente que eu conheço, que quando essa pessoa vai falar, eu não acredito em nada do que ela está falando. Eu tenho um amigo que ele foi fazer um podcast lá em Foz do Iguaçu. E se ele ouvisse o que eu estou falando aqui, ele é que se lasque. Quem mandou ele mentir? Né? Ele foi gravar um podcast lá em Foz do Iguaçu e eu tinha uma banda com ele. E ele foi falar dessa banda, né? Perguntar para ele, como é que foi o tempo lá que você tinha essa banda? Cara, mas ele mentiu tanto.
tanto, tanto. Ele falou que a gente fez turnê no Brasil inteiro, turnê na Argentina. Mentira! A gente só tocava em Foz do Iguaçu e nas cidades vizinhas ali. Falei, que banda que esse cara tocou que não foi comigo? Entende? Então o cara mentia. Então ele se tornou, de verdade, para nós que somos amigos dele lá em Foz do Iguaçu, a gente não acredita em nada do que ele fala. Pode ser verdade aquilo, mas quando é ele que fala, eu falei, cara, não é verdade. Então, esse é o problema do cara que mente corriqueiramente. Entende? E aí eu fico imaginando dentro de um casamento, cara. Entende? Então, eu e a Kátia, a gente teve uma posição diante do Gabriel. Nós nunca mentimos para ele. Nunca. Nunca. E o nosso filho nunca mente para a gente. Nunca. Então, se ele fala uma coisa, aquilo é a verdade. E ponto final. Então, nós temos esse posicionamento. De nunca mentir dentro de casa. Nenhum para o outro. Certo? Não que fora de casa pode mentir, mas nem dentro principalmente dentro de casa. Né? Certo? Então, bajulações interesseiras. Né? As pessoas que se aproximam de você sempre com segundas intenções, né? Sempre com segundas intenções. Tem um amigo que toda vez que ele me liga, que eu vejo que é ele assim, eu já falo, vai pedir alguma coisa, e é sempre batata. Sempre ele pede alguma coisa. Sempre, toda vez. Então é um cara que só lembra de você porque precisa de algo. Aí no versículo 3, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? Então o cara está cheio de orgulhos, ele se orgulha da sua língua, ele se orgulha dessa língua mentirosa, dessa língua que engana as pessoas, que fala mal das pessoas, que usa as pessoas com fins egoístas. Vou tacar esse microfone na parede. Aqui. Ei, som. Ei, som. A partir do domingo que vem, deixa só com o fio, tá bom, Cezinha? Testemunhas aqui ouviram isso, né? Amém? Lá em Tiago, no capítulo 3, queridos, eu estou perdido no horário aqui, que horas são aí? 7h30. Eu vou tentar ser rápido, tá? Não quero demorar. Mas lá em Tiago, no capítulo 3, Tiago vai falar a respeito dessa questão da língua. Eu acho que é um dos textos mais pesados nas Escrituras, é esse texto. Que Tiago vai falar assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Então, olha só. Ele fala que todo mundo tropeça em alguma coisa. Mas tem uma coisa que ele fala que é quase que impossível que a gente tropece. Que é no nosso falar. Porque ele fala assim, que o cara que não tropeça no falar, esse cara é perfeito. Portanto, como não existe ninguém perfeito, significa que todo mundo aqui tropeça no falar. Todos nós tropeçamos no falar, no uso da nossa língua, da nossa fala, da forma como a gente se expressa. Né? Hoje a gente estava aqui conversando com os líderes de ministério e a gente estava falando sobre essa questão. Né? Por exemplo, o som está muito alto. Né? Então, eu acho que o som está muito alto. Daí eu vou chegar para o pessoal do louvor aqui, pá! O som está muito alto! Baixa essa porcaria aí! Pô, tá pensando o quê? Isso é um jeito de falar. Certo? Esse é um jeito de falar que vai trazer qual resultado? Da minha parte, possessão demoníaca de umas 2 legiões no mínimo. Entende? Já vou querer tacar a guitarra na cabeça do infeliz que chegar desse jeito. A maneira certa de chegar é falar assim, Pipe, amorzinho do meu coração. Né? Cara, o som está muito alto, tem como baixar o som? Querido, meu Deus, eu vou descer, tá numa calminha, vou abaixar o som, vai ficar tudo bem, tudo love. A gente até cancela o louvor, faz só violão, sabe? Velinha acesa, a gente faz, sabe, tudo zen. Aí você acalma. Agora, vir gritar, meu irmão, não vai dar certo. Então, assim, até nisso a gente precisa aprender a falar um com o outro. Entende? Né? Às vezes a gente está aqui, começa o louvor aqui, vocês não sabem o que é lidar com esses endemoniados aqui, cara. Entendeu? Misericórdia, bicho. Tem uma hora ali que termina o ensaio do louvor, a gente já está tudo estressado, um querendo matar o outro.
Então, calma, vamos falar direito um com o outro, com calminha, certo? Sem estresse, porque senão o bicho pega. Né? Então, ele continua dizendo assim, sendo tal capaz de dominar todo o seu corpo. Então, o cara que consegue dominar a sua língua, a forma como ele fala, o apóstolo Tiago está falando que esse cara consegue dominar o seu corpo por inteiro. Então, o problema da língua humana não é um problema que começa ali na igreja primitiva. É um problema que, para Davi, já começou lá 8 séculos antes de Jesus. 800 anos antes de Jesus, o bicho já era, o ser humano já era uma desgraça com a sua boca. A língua humana sempre foi o nosso problema de domínio. A gente não consegue dominar. Né? Especialmente dentro de casa, né, queridos? Eu já falei coisas para minha vergonha, para minha esposa, porque eu não falei nem para o diabo. Até o diabo falou assim, agora eu fiquei com inveja. Olha. E depois tive que pedir perdão. Né? Isso foi há muito tempo, né, amorzinho? Nunca mais, né? Agora é só love. Oi, amorzinho. Agora é daquele jeito. Oi, amorzinho. Amorzinho, eu posso limpar o chão para você? Agora é só sim, senhora, né? Então, então ele vai falar lá, eu quero que pulem esses textos aí no verso 5, verso 5, desculpa. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Né? Aí ele vai pular lá para o versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que coisa pesada. Coisa pesada que é a nossa língua, a forma como a gente fala, como a gente se expressa para com o outro. Tiago está falando. Depois, ele fala, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. Então a gente domina os animais. Daí ele vai falar assim, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Pensando na experiência de Tiago, né, cara? Quem que é essa pessoa na vida desse cara que ele chegou a essa conclusão aqui, né? Sei lá. Será que ela é a mulher dele? Ou a sogra dele também, né? Olha, eu não posso reclamar de sogra, porque a minha sogra, cara, pensa numa mulher que foi uma bênção na minha vida, nunca se meteu no nosso casamento. Nunca se meteu, graças a Deus. Né, meu amor? Graças a Deus nunca se meteu. Agora, a minha mãe é a encarnação da sogra. Sogra. Minha mãe era sogra. Mas deixa eu falar uma coisa para você que é casado e que tem uma sogra que fugiu lá do Butantã e está agora na sua vida. Entendeu? Só tem uma pessoa que pode dar um limite para a tua sogra. O filho dela. Ouviram? Uma vez eu tive que chegar na minha mãe e tomar essa atitude. Minha mãe era daquela que chegava em casa, achava que a casa era dela, achava que ela que mandava, ela queria mandar em mim. Às vezes eu e a Kátia estava tendo uma discussão, ela chegava, se metia e começava a brigar com a Kátia, porque queria proteger o filhinho dela. Né? E isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, até que um dia eu peguei a velha e coloquei ela no lugar dela. Eu falei, mãe, eu sou teu filho. Você pode falar o que quiser comigo. Pode me xingar, pode me falar o que quiser. Comigo, porque eu sou teu filho. Ela não. Então, eu não admito que você fale nada para ela. Ok? Nada. Nem uma palavrinha. Nada. Não dirija a tua palavra para minha esposa. Porque ela é minha esposa, ela não é tua filha. Eu sou teu filho. Você quer me dar uma juntada, falar alguma coisa do nosso casamento? Me chame na tua casa e me lave. Me lave. Com cuidado, viu, véia? Porque, né? Mas é isso. Comigo, sim. Com ela, não. Nunca mais a minha mãe se meteu no nosso casamento. Nunca mais. Gente, sério, essa mulher...
umas 40 pérolas a mais na coroa dela, foi minha mãe que providenciou para ela, de tanto que ela infernizou a vida da minha esposa. Entende? Mas eu tive que chegar e dar um basta. Então, tome cuidado, querido. Sabe, você que é casado, né, que tem uma mãe que se mete na tua vida, só você pode falar para tua mãe, véia, ou se tomar jeito, eu te coloco no asilo. Amém? Certo? Dê um chega para lá, em nome de Jesus. Entende? Porque tem sogra que é uma bênção, mas tem sogra que é o Satanás. Entende? É o Satanás. Então, cuide. Amém? E você que aí que já tem filho também, já vai pensando nisso também. Amém? Né? Você vai ser uma boa sogra, meu amor? Olha a mulher. Então, continuando, queridos. Então, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha o que ele está falando, então. Essa mesma língua que a gente está aqui, oh, glória a Deus, daqui a pouquinho a gente vai estar lá falando mal dos outros, maldiçoando as pessoas, xingando as pessoas. Acaso pode sair água doce, água amarga da mesma fonte? Então, Tiago está confrontando esse nosso coração que tem esses dois tipos de fonte. Como pode a gente ser essa fonte de bênção, essa fonte de água doce, ao mesmo tempo ser essa fonte de maldição, essa fonte de água amarga? Como é que pode? Como é que a gente consegue ser esse ser tão torto, tão controverso no seu dia a dia? Então, ele está confrontando isso. Ele está dizendo que isso não é normal. Isso não condiz, isso tem alguma coisa errada comigo e com você. E que a gente precisa, em nome de Jesus, se ver liberto disso. Dar um basta nisso, em nome de Jesus. No consultório, não, no escritório do meu pastor, lá em Foz do Iguaçu, na época da igreja presbiteriana, ele tinha uma placa bem na parede, assim. Ó. A hora que você entrava assim, já dava de cara com aquela placa, assim. Ele falava assim, aqui não falamos de pessoas, oramos por elas. Então, você já chegava com a língua coçando assim, aí você recuava. Chegava, às vezes, com o sangue nos olhos, querendo reclamar de alguém, olhava para aquela placa lá, não precisava ele falar nada. E a gente, então, só orava pelas pessoas. Amém? Então, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então ele está exortando que o que falta para a gente? Sabedoria. Falta humildade, falta sabedoria. Falta isso no meu e no teu espírito. Esse cuidado, essa sabedoria, ser sábio. Significa que eu sou um fofoqueiro, eu sou sábio? Não, sou burro. Eu sou essa pessoa maledicente o tempo todo? Eu sou sábio? Não. Isso aí a psicologia, os psicólogos têm, né, tratado e defendido essa coisa de que esse vocabulário negativo que a gente tem muitas vezes, né, cara, de trazer para nós essa percepção da vida sempre olhando o copo vazio. Né? A gente entra num lugar, o lugar está bonito, a gente só vê o defeito do lugar. Eu tenho certeza que muita gente, quando entrou aqui nesse lugar, olhou para as paredes, nossa, que parede bonita. Daí já viu lá atrás e falou, putz, acabou o lugar porque viu uma mancha na parede lá. Umas manchas, né? Continuando, queridos. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração, e aí vai falar, a origem do nosso grande problema com a nossa língua. Ele vai falar, inveja amarga. Então, muitas vezes a gente fala mal das pessoas, no fundinho, essa motivação que me leva a falar do próximo, tem uma pontinha de inveja. Especialmente mulheres. Olha o cabelo dela. Olha a roupa dela. Olha aquela quenga. Aquela quenga de Jesus. Né?
É ou não é verdade? Às vezes não externiza, né? Às vezes a língua fala para dentro, mas... Não é? Nossa, eu nunca na minha vida, nenhum homem chegou para mim e falou assim, nossa, você viu a camiseta que o Mateus estava domingo no culto? Você viu a roupa dele? Viu que o Israel estava descabelado domingo? Nunca ninguém chegou para mim. Nem um batonzinho ele passou, nunca ninguém falou nada para mim. Cara, mulherada, misericórdia. Eu falo isso porque a gente sabe, bem... Ele fala, então, inveja amarga, ele fala sobre ambição egoísta. Então, isso também tem uma postura egoísta também. É um egoísmo. Hoje, de novo, falando com a liderança, assim, sobre essa questão da unidade, né, cara? Porque a gente não se propor a trabalhar a unidade é uma forma egoísta. Então, falar mal do outro é uma posição egoísta. Ser maledicente é uma posição egoísta. Tiago está apontando aqui. Então, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Nossa, cara. Então pense, que se eu tenho esse tipo de postura na minha fala, significa que eu estou literalmente endemoniado. Eu estou sendo um ninho de demônios. A minha língua está sendo utilizada por Satanás. Ele está usando a minha boca para propagar coisas que não vêm do Espírito de Deus. Como a gente precisa levar muito a sério essa questão do nosso falar. Pois onde há, olha aí vai tratar de novo, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E a nossa língua gosta de causar confusão, gosta de causar o caos. O caos. Muitas vezes o caos dentro do casamento, né? Não sei quanto vocês, mas quando a gente está brigando, muitas vezes, né? Usa de certas palavras assim, que você não fala nem pro diabo, mas na hora que você está brigando com a esposa ali, você fala palavras ali que o intuito dessas palavras é ganhar o argumento, mas também é destruir o máximo que puder da emoção da mente da pessoa. Entendeu? Simplesmente para ganhar a briga, para ganhar o argumento. Alguém já fez isso dentro do casamento? Só o Rodrigo e o Alisson só. O resto nunca fez, graças a Deus. Que bom. Né? O Mateus também levantou a mãozinha. Você fala coisas assim que não devia falar. E aí, como é que a gente lida com isso? Como a gente tem que tomar cuidado, queridos? Quando fala para os filhos, né? Esses dias eu vi um vídeo, cara, de uma mulher num bar, assim, com uma criança sentada numa cadeira, e essa mulher espancando essa criança na frente do pai. E o bosta do pai não fez absolutamente nada. A mulher dava tapa na cara dessa criança. Enchia essa criança de tapas na cara e ninguém, todo mundo passando, ninguém fez absolutamente nada. Absolutamente nada. E essa criança, então eu fico imaginando o inferno que essa criança vive no seu dia a dia. No seu dia a dia, com aquelas palavras, porque não era somente palavras que ela estava proferindo, mas também a agressão física acontecendo ali, né? É isso. Então, quantos de nós já não passamos por esse tipo de coisa, já não vivenciamos ambientes como esse? Né? E às vezes nós estamos falando de criança que é indefesa, né? Mas muitas vezes entre nós adultos mesmo. De falar coisas para o outro, cara. Olha, eu não estou falando de gente que não é cristã, querida, porque o cara que não é cristão, a cosmovisão dele não se adapta, ele não é um discípulo de Jesus, é uma coisa. Eu estou falando de nós como igreja. Eu estou falando de alguém que o texto está dizendo abençoa, fala palavras de amor a Deus, mas em casa bate na esposa, espanca os filhos, xinga, mente, vive uma mentira dentro de casa. É disso que nós estamos falando. E é disso que eu estou preocupado a partir da minha vida. Por isso que nós tomamos uma conduta em casa. Nunca vamos mentir um para o outro. Nunca mentiremos para o Gabriel. Seremos sinceros. Está acontecendo isso.
me ajude a orar. Vice-versa. Juntos, em nome de Jesus. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica. Olha que coisa linda. Ela é pacífica, ela procura a paz entre todos nós. Ela não busca confusão, ela não busca ira, ela quer paz. Alguém quer paz? Eu quero paz. Se tem uma coisa que eu amo é paz. Paz na minha vida. Então, ele fala da paz, daí depois amável. Então não tem como ser amável e ser essa pessoa ranzinza, que não toma cuidado no falar, que é ríspido no falar, que vai falar com o marido, fala que nem o Satanás, vai falar com a esposa, fala que nem o Beelzebul. Vai aqui no louvor, na hora do louvor, que quer gritar com todo mundo, quer gritar com as pessoas na porta, quer gritar com o irmão em Cristo. Não tem como. Não tem como. Então precisa ser uma pessoa amável. Precisa ser compreensiva também, o texto está falando. Nós precisamos, antes de falar qualquer coisa, seja compreensível. Entende? Agora lá, você inventa às vezes de dar um clique para ver uma coisa lá no Instagram, e misericórdia, agora a minha timeline agora é só legendários e aquele profeta mirim lá, só isso, cara. Meu Deus, eu quero ver outra coisa. Só aparece profeta mirim e legendários lá. Entende? Aí, as pessoas vêm falar, a gente brinca muito com essa coisa toda, entende? Mas eu falei assim, não é comigo. Não é comigo. Quem quer estar lá que vai, quem quer ir para a montanha que vai, entende? Cada um que dê conta de si. Eu tenho certeza absoluta que tem gente falando mal de todos nós aqui. Que essa igreja do diabo, que a gente mata criancinhas, que isso aí fala. É verdade, mas, não precisa espalhar, Então, esses caras têm essas concepções assim malucas e estão aí, mas cada um dê conta de si, Esse profeta mirim, cara, eu olho aquilo, falei, coitado menino. Sabe, eu não tenho nem figurinha no WhatsApp para expressar quando as pessoas postam. Falei, cara, o que eu vou falar? Esse menino, entendeu? O que eu vou falar dele? Entende? Eu acho que o problema não é ele, o problema é quem está lá. Isso que me assusta. O que me assusta é isso. Entende? E provavelmente eles devem falar a mesma coisa de vocês. Entendeu? E o problema não é o Pi, o problema é vocês que vêm aqui domingo me escutar. E pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia. Olha, misericórdia. É um crente que tem misericórdia. Então, ao invés de ele falar para destruição, ele tem misericórdia. Eu não sei da realidade por aquela pessoa está passando. Então, eu tenho misericórdia dessa pessoa. Amém? E cheia de bons frutos, é imparcial e é sincera. O texto está falando. E aí ele fala que o fruto da justiça semeia assim paz para os pacificadores. Nós precisamos ser uma igreja de pacificadores. Amém? E não de torcida organizada. Amém? Nós somos um reino. Todo reino dividido fracassa. Nós somos uma só família. Amém? Somos uma só família. Estamos aqui para sermos apoio um na vida dos outros. Então, aqueles que conseguem dominar a sua língua, colherá do Senhor. Daí volta lá em Salmos 12. Ele fala então, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguro e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então, o que é interessante aqui, e aí eu queria concluir falando a respeito dessa questão do que esse texto finaliza, dizendo que Deus vai salvar a gente, vai nos proteger disso. E eu não estou falando que Deus vai proteger eu de um agente externo, de uma pessoa externa.
O que o texto para mim fala, trazendo para mim a realidade, é que Deus vai proteger eu de mim mesmo. Porque o problema é que eu não vou prestar contas pela língua do outro. Uma coisa que eu tenho consciência é que eu não, graças a Deus, não prestarei contas da língua de vocês. E nem vocês da minha língua. Certo? Eu vou prestar contas da minha língua, daquilo que eu falo, daquilo que eu expresso por meio dela. Então, a minha oração é: Deus, livra-me de mim mesmo. Livre a minha língua de ser essa língua que não é uma língua pacífica, não é uma língua que procura unidade, não é uma língua que abençoa. Esse é o meu cuidado. Amém? Então, por isso que o título é O Protetor dos Justos, porque só tem uma pessoa que pode proteger eu de mim mesmo. Deus. A minha relação com Ele, a minha busca dEle. Amém? Então eu preciso orar. Se eu tenho um problema me dominando, eu preciso orar e falar: Deus, tem misericórdia de mim. E me ajuda a ser menos papagaio, a falar menos. Me ajuda a ter um coração mais misericordioso. Me ajuda a ter um coração pacificador, que pacifica. Não me deixe ser esse instrumento do diabo na igreja, no reino. Porque a gente gosta de uma fofoquinha. A gente gosta de falar mal dos outros. Eu não estou falando vocês, eu gosto. Eu tenho um prazer imenso. Sentar numa rodinha de café e ficar falando mal de vocês, gente. Nossa, é uma alegria. O melhor momento na minha vida é nessas horas. Ficar falando mal dos outros, porque daí eu paro de olhar para os meus defeitos e fico olhando para os defeitos de vocês, que são bastante. Amém? Quer dizer, amém não, né? Então tenhamos cuidado, queridos, que o Senhor nos proteja de nós mesmos, que o Senhor imprima em nossos corações esse coração segundo o coração dele. Amém? Segundo o coração dele. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de ser confrontados pela tua palavra. Então, Deus, nos ajude, sabe, Senhor? Nos ajude, Senhor, a não sermos dominados pela nossa língua. Que a nossa língua seja utilizada por Ti, Deus, para ser um instrumento de bendições. Que seja uma língua que profetize a Tua palavra. Uma língua, Senhor, misericordiosa, que esteja sempre disposta a proteger, a defender, ao invés de ser acusatória, invejosa, egoísta, Senhor. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Proteja cada um de si mesmo, Senhor. Porque cada um de nós vai prestar contas de cada palavra, cada falação, Deus, que é contrária ao Teu Espírito. Esse tipo de linguagem, Deus, que nasce do inferno, Senhor, que é demoníaca, que não vem do Teu Espírito. É o que eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Deus os abençoe, tenha uma semana abençoada. Mais uma vez, obrigado por todos os visitantes que estão aqui pela primeira vez. Voltem sempre e vão em paz, meus queridos.